Então, hoje eu só vou mostrar rapidinho o transplante para vocês daquela planta que estava com problema de desidratação e mostrar para vocês por que isso estava acontecendo, tá bom? Vou mudar a posição da câmera para ficar mais fácil para vocês verem e a gente começa. Se vocês lembram, essa planta daqui eu mostrei para você falando que ela estava sofrendo com o calor. Eu não sabia se era questão do vaso, se era questão da substrato e tudo mais. E o vaso que ela estava é esse aqui. Vocês podem ver que ela ocupava bastante espaço aqui dentro. Ela está com uma bem cheia de raízes, bem cheia de capilares e quase não tinha mais substrato. Além disso, o problema do vaso é uma desvantagem do vaso de plástico, que eu gosto muito, diga-se de passagem, mas a desvantagem dele é que ele não transpira, né? Ele não tem, como ele não tem poros, quando está muito quente, ele acaba acumulando calor e isso acaba restringindo um pouco o crescimento das raízes. Então eu vou passar para outro vaso de plástico. Eu já coloquei o substrato, já fiz tudo, não preciso mostrar isso para vocês, que vocês já estão bem acostumados com transplante. É um vaso mais largo, tá? Esse é um vaso de 3 litros, se eu não me engano. Esse é um vaso de 4 litros. E qual normalmente é a regra que eu uso para o tamanho do vaso? Normalmente eu marco da raiz mais larga, eu marco uns 3 dedos da borda. Normalmente é a medida que eu uso, tá? Para trocar o vaso de cada planta. E normalmente dá certo, tá? Comigo não tem tanto problema. Porque ela vai demorar alguns meses, né? Eu normalmente faço transplantes anuais. Se ela crescer antes, a gente troca antes, mas normalmente eu faço os transplantes anuais. Vocês podem ver que as raízes estão bem compactadas. Eu não vou mexer em nada disso agora, porque ela está desenvolvendo algumas vagens, então eu não quero mexer nada de cortar raiz, nada do tipo, para evitar o estresse exagerado. Eu já coloquei o substrato, é o mesmo substrato sempre com 50% de areia grossa e 50% de terra vegetal. Tem algumas cascas de ovos, tá? Tem borra de café já curtida, substratos que vocês já conhecem. Antes de ver como é que a planta estava, eu ia colocar nesse vaso aqui, que é um vaso alto. Deixa eu colocar para cá. Que é um vaso alto, tipo balde. Mas como eu vi que a raiz está muito compactada, eu resolvi colocar realmente num vaso mais largo. E ela já está acostumada no vaso largo, não quis estressar muito. Vamos encher? Então, uma dica para vocês, né? Para quem tem medo, porque eu fiz o transplante, depois o caudex ficou murcho, a planta ficou desidratada. Uma boa dica é você pegar um palito de churrasco, ou vou até usar um galinho aqui, que eu vou usar até um galho de árvore. Porque o que acontece? Se você fez o transplante desse jeito que eu fiz, que eu lavei completamente, tirei todo o substrato da planta, vão ficar bolhas de ar. E, a, e onde tem as bolhas de ar, a planta não vai conseguir se desenvolver direito. Então o que você faz? Você tem que enfiar bem a terra lá nesses espaços.
porque senão essas raízes centrais vão desidratar. Essas raízes que estão nuas, elas vão desidratar. A raiz nua desidratando, a planta fica com caudex murcho. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado. Se você só fez tirar do vaso um torrão e colocou, tá vendo quanto espaço tem aqui? Tem muito espaço, entra o meu dedo inteiro praticamente. Se você só desmanchou o torrão e simplesmente colocou em outro vaso, não tem problema, se você não desmanchou o torrão. Se você fez como eu fiz, desmanchou o torrão, ou você lavou as raízes, você tem que fazer todo esse processo de colocar a areia lá no fundo, enfiar bem dentro das raízes, para poder não ter problema. Ah, mas por que eu faço assim e eu simplesmente não coloco água? Porque tem gente que faz isso, né? Coloca areia, molha, deixa baixar e depois coloca mais areia. E vai colocando até a areia não baixar mais. O problema é que você pode compactar demais o solo e aí sufocar a planta, tá bom? Ela precisa que o solo esteja um pouco aerado, porque ela não pode ficar com a raiz exposta ao ar dentro do vaso. Então você vai lá, abate, que eu sempre digo isso. Porque ele tem que ficar arejado, mas não pode ficar com bolhas de ar muito grandes entre as raízes. Porque aí isso evita que a sua planta sinta o transplante e também evita que as raízes sequem e o caudex fique murcho. Lá fora eu vou fazer uma rega melhor, colocando água até sair por baixo do vaso, mas aí eu não completo mais com areia, tá? Ela já está com a quantidade de substrato que ela precisa. E agora ela deve parar de ter esse problema de desidratação. O vaso é mais largo, é mais profundo. Vocês podem ver aqui ele bem... Deixa eu tentar levantar. Podem ver a comparação aqui. Então ela deve se recuperar bem desse transplante, ela não deve sofrer tanto. Hoje ela fica na meia sombra, digo. Amanhã ela volta para o sol pleno, não tem porquê ela ficar muito tempo fora do sol. Não teve poda de raiz, não teve nada que agredisse. Vai ser regada todo dia. Ela já vinha sendo regada todo dia, mas ela vai continuar sendo regada todo dia. E depois disso, dentro da necessidade. Ela já está com alguns botões novos, então... Por hoje é só, foi só para mostrar para vocês o que é que eu fiz para poder tentar acabar com aquele problema de desidratação dessa planta. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.